publicado em um novo livro sobre o Sudário de Turim, lançado hoje. Acredita-se que seja um pano de linho no qual está impressa a pegada de Jesus, que estava sendo preparada para o sepultamento. Agora, surgiram novas pesquisas que podem desmentir as alegações daqueles que afirmam ser uma farsa elaborada. Durante 40 anos, Barry Schwartz foi a maior autoridade científica mundial sobre o Sudário de Turim. E ele acaba de revelar que o DNA extraído recentemente do material conta uma história para a qual ninguém estava preparado. As sequências genéticas não correspondem às dos europeus medievais que fizeram isso. Eles não se comparam aos restauradores italianos que os repararam. E não correspondem a nenhuma população específica de qualquer região da Terra. Em vez disso, os pesquisadores descobriram que marcadores mitocondriais de 3 continentes diferentes, agrupados em um único tecido funerário, criavam padrões que contradiziam todos os modelos conhecidos de contaminação genética. Quando Schwartz pediu uma explicação ao geneticista-chefe, a resposta o deixou arrepiado. Isso não corresponde a nada que se conheça. 3 membros da equipe de análise retiraram discretamente seus nomes do artigo. Não porque a ciência estivesse errada, mas porque eles temiam as consequências. Você está prestes a ouvir toda a história por trás desse medo. Eu era o fotógrafo oficial responsável por documentar o projeto de pesquisa sobre o Sudário de Turim. O projeto de pesquisa do Sudário de Turim foi a primeira e única equipe científica a receber autorização para realizar um estudo aprofundado do Sudário de Turim. Tenho que dizer que acabei de concluir uma turnê de palestras de 6 semanas. 3 estados, 12 cidades, 22 palestras, todas com 2 horas ou mais de duração e todas improvisadas. E tudo começou com um judeu cético que nunca quis acreditar em nada disso. DNA que ninguém deveria ter encontrado. Foi isso que foi dito ao público. Cientistas da Faculdade de Agronomia da Universidade de Pádua extraíram DNA de fibras na superfície do sudário e encontraram vestígios de uso anterior. Essa versão é tecnicamente verdadeira. Esta é também uma meia-verdade cuidadosamente esterilizada. A equipe do Dr. Gianni Barcaccia descobriu que os haplogrupos mitocondriais diferiam de populações para as quais não havia razão lógica para aparecerem juntas em um único pedaço de linho do século I depois de Cristo. O haplogrupo L2 está concentrado na África subsaariana. O haplogrupo M está profundamente enraizado no subcontinente indiano. Sequências correspondentes à comunidade drusa do Mediterrâneo Oriental. Marcadores antigos ligados a populações que abrangem 3 continentes. Todas as informações se concentram em um único sudário funerário que supostamente foi guardado na Europa nos últimos 7 séculos. No entanto, se fosse simplesmente contaminação resultante de séculos de contato com o tecido por monges, restauradores e peregrinos, seria de se esperar uma característica europeia bastante previsível. Francês, italiano, talvez com alguma sonoridade mediterrânea mais abrangente. Não era isso que estava visível. O âmbito geográfico era demasiado vasto. A distribuição é excessivamente detalhada. Agrupamento excessivamente deliberado. Parecia mais um mapa genético do mundo antigo do que um acúmulo de poluição. Rotas comerciais e rotas migratórias que normalmente não se cruzariam no mesmo local, não fosse por circunstâncias extraordinárias. E escute. Quando a equipe de Barcaccia comparou seus dados mitocondriais com modelos de poluição conhecidos, nenhum deles coincidiu. Nenhum. O modelo padrão que os geneticistas usam para explicar como o DNA se acumula em artefatos históricos simplesmente deixou de funcionar quando aplicado a esse material. Nenhum dos modelos que testaram contato com peregrinos, relacionamento com donos de restaurantes, transferência ambiental, levou em consideração a distribuição específica de haplogrupos que observaram. Mas eis a parte que nunca foi incluída no comunicado de imprensa. Diversas sequências foram degradadas, padrões que não correspondiam à decomposição biológica normal ao longo dos séculos. O Dr. Giulio Ferrara, colega de Barcaccia no projeto, descreveu-os durante uma reunião de revisão interna como contaminados de uma forma que não pode ser atribuída apenas à passagem do tempo, disseram fontes. Essa frase, que não pode ser aplicada exclusivamente ao tempo, causou arrepios em todo o departamento. Porque se a degradação não foi causada pelo tempo, então foi por outra coisa. Evento energético. Interação química desconhecida. Algo que as estruturas científicas existentes não possuem em sua categoria.
E ninguém naquela equipe conseguiu identificar o que era. Barry Schwartz, o homem que há 4 décadas é o principal pesquisador mundial do sudário, recebeu as descobertas preliminares de Barsatia por e-mail. Ele leu o relatório 2 vezes. Então ele pegou o telefone e ligou para o amigo com uma pergunta. Alguém na comunidade de genética já viu marcadores semelhantes em algum outro artefato antigo? A resposta foi não. Se você acha que essa história não está se tornando um assunto de grande repercussão, o canal está pronto para acompanhá-la. Você tem razão. Clique em inscrever-se e ative as notificações. Porque vou contar-lhe sobre a investigação de 40 anos que levou a este momento. E acredite, o DNA é apenas o começo do problema. Um cético que caiu numa armadilha. Para entender por que os resultados do DNA horrorizaram tanto os pesquisadores, é preciso conhecer o homem que passou 4 décadas provando que o sudário não poderia ser falsificado. E a cruel ironia é que ele começou tentando provar exatamente o contrário. Barry Schwartz era um talentoso fotógrafo técnico. O tipo de especialista a quem a NASA confiou o trabalho secreto de obtenção de imagens. Quando uma equipe de cientistas americanos de elite lhe pediu para realizar um exame direto de seus rostos. Ele era judeu. Ele pensou que fosse uma pintura medieval. Ele voava para a Itália, via algumas pinceladas, aproveitava umas férias gratuitas na Europa e voltava para casa em uma semana. Ele até brincou sobre isso em conferências. Essa piada o atormentou pelos próximos 40 anos. É sobre isso que ninguém fala. Algo mudou no momento em que ele chegou a Turim e se deparou com o tecido. A imagem no sudário, vista em negativo fotográfico, transforma-se em algo que prende o olhar. Marcas de chicotadas no corpo, descritas em detalhes por peritos forenses. Traços faciais de uma precisão anatômica surpreendente. As feridas estão nos pulsos, não nas mãos como todos os artistas medievais pintavam. Pulsos. Nenhum falsificador poderia saber disso, pois o conhecimento anatômico simplesmente não existia na Idade Média. Como Schwartz afirmou posteriormente, a imagem no sudário tinha algo de especial. Algo que não era típico de nenhuma das pinturas que conhecíamos. Foi isso que o chocou. A imagem penetra apenas nas fibras mais externas da tela. Estamos falando de uma camada mais fina que um fio de cabelo humano. Dessa forma, a tinta não penetra. Nenhum corante se deposita tão superficialmente. O que quer que tenha criado essa imagem afetou apenas a superfície de cada fio, deixando o interior completamente intacto. Tal precisão não se encontra em nenhum método artístico em nenhum período histórico. Ao longo de sua carreira, Schwartz fotografou milhares de obras de arte. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. A equipe trabalhou durante 5 dias e noites sem descanso, quase sem dormir, realizando experimento após experimento no tecido antigo. Schwartz fotografou cada fibra microscópica, cada marcação, cada detalhe impossível. Espectroscópia infravermelha, fotografia de fluorescência ultravioleta, radiografia por raios-x, análise microquímica. Eles usaram todos os recursos disponíveis para produzir aquele tecido. E lentamente a cor sumiu de seu rosto. Sem pinceladas, sem pigmentos, sem corantes, sem marcas de queimadura, sem produtos químicos fotográficos. Nenhuma técnica artística conhecida, de qualquer período da história da humanidade, foi capaz de explicar como essa imagem foi criada. Não estava pintado, não foi queimado, não foi fotografado. Segundo todos os critérios científicos disponíveis, a imagem nesta tela não deveria existir. Mas isso não foi o pior. Porque o que aconteceu em seguida fez com que Schwartz percebesse que não havia interagido com a investigação. Ele caiu numa armadilha da qual não havia escapatória. Talvez Deus quisesse que um de seus escolhidos estivesse nesta equipe. Schwartz tentou sair. 2 vezes. Ele disse a si mesmo que não era problema dele. Ele era judeu. Que interesse tinha ele por uma relíquia cristã? Mas o sudário não o deixou ir. Então Don Lin entrou em cena e a história tomou um rumo que Schwartz jamais imaginaria. Lin não era uma pesquisadora marginal em busca de antiguidades. O homem trabalhou na missão Voyager da NASA, a espaçonave que enviou as primeiras imagens em close-up de Júpiter e Saturno feitas pelo homem. Ele trabalhou na missão Galileu. Ele era um dos principais especialistas em imagens do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, a mesma instituição que constrói e opera os veículos exploradores de Marte. Só o fato de ele ter obtido autorização de segurança já superava as ambições de carreira da maioria das pessoas.
Quando Don Lin falava em sua sala, as conversas cessavam e todos escutavam atentamente. Durante uma reunião de planejamento, Schwartz finalmente o confrontou. Por que estou aqui? Sou apenas judeu e não tenho nada a ver com isso. A resposta de Lin o atingiu como um trem desgovernado. Jesus também era judeu, afirmou ele categoricamente. Então ele se inclinou para mais perto e baixou a voz. Talvez Deus quisesse que houvesse um lugar nesta equipe em particular para alguém de sua escolha. Os cabelos de Schwartz se eriçaram. De repente, o quarto pareceu diferente. Lin o aconselhou a ir para Turim, fazer o seu melhor trabalho profissional e simplesmente confiar que um propósito maior se revelaria com o tempo. Essas palavras mudaram completamente a carreira de Schwartz. Ele não fazia ideia de que cairia na armadilha de um segredo que consumiria o resto de sua vida. E agora a coisa fica louca. Nos 3 anos seguintes, a equipe do STIRP realizou todos os testes científicos possíveis no sudário, tentando decifrá-lo e provar que se tratava de uma falsificação elaborada. Em vez disso, depararam-se com um muro após o outro. Eles não apenas deixaram de reconhecer a técnica utilizada, eles comprovaram, por meio de estudos rigorosamente revisados por pares e publicados em importantes revistas científicas, que nenhuma tecnologia conhecida, de qualquer época, foi capaz de produzir essa imagem específica com essas características particulares. E escute. Em 2005, o Dr. Paolo Di Lazzaro, do Centro de Pesquisa INA, na Itália, tentou recriar apenas uma fração das propriedades da imagem usando o laser de excímero ultravioleta mais moderno disponível. Após anos de testes, sua equipe conseguiu reproduzir a coloração da superfície em fibras individuais de linho, mas apenas em um fragmento do tamanho de um selo postal. Segundo cálculos publicados pelo próprio Di Lazzaro, para atingir o tamanho total do sudário, seria necessária uma emissão simultânea de luz ultravioleta com uma potência de 34 trilhões de watts. Nenhuma tecnologia na Terra, em qualquer século, sequer chegou perto de gerar algo assim. Como Schwartz confirmou, após 3 anos, publicamos nosso trabalho em revistas científicas com revisão por pares, o que foi recebido com uma resposta de um grupo mais amplo de cientistas: silêncio. Não há contra-argumentos sérios. Não existem tentativas sérias de contestar este trabalho. Apenas silêncio. Esse tipo de silêncio indica que alguém em posição de poder não quer que a conversa continue. Mas esse silêncio estava prestes a ser quebrado da pior maneira possível. Porque as provas de sangue iriam mudar tudo o que Schwartz pensava saber. A ligação telefônica que convenceu o cético. Mesmo depois de testemunhar todos esses acontecimentos, Schwartz ainda não acreditava. Durante 18 anos, ele se recusou obstinadamente a aceitar os resultados de sua própria pesquisa. O motivo parecia simples. As manchas de sangue no sudário ainda estavam vermelhas. Qualquer pessoa com conhecimento básico de medicina forense sabe que o sangue antigo fica marrom escuro em poucas horas. Esse detalhe confirmou seu ceticismo por 2 décadas. Então, em 1995, um telefonema mudou tudo. Do outro lado estava o Dr. Alan Adler, um bioquímico formado em Harvard, especialista mundialmente reconhecido em bioquímica sanguínea. Um colega pesquisador judeu com qualificações impecáveis. Não se tratava de um teórico com segundas intenções. Adler publicou inúmeros artigos em revistas de hematologia com revisão por pares. Quando ele falava com autoridades sobre provas de sangue, governos e importantes instituições forenses ouviam atentamente. Barry, disse Adler com uma voz extremamente tensa, foram encontrados níveis anormalmente elevados de bilirrubina em amostras de sangue. Muito alto. O que isso significa? Alan. E aqui está o problema. Adler explicou que quando o corpo humano é submetido a traumas extremamente prolongados, espancamentos severos, assoites brutes, perfurações com espinhos, crucificação, o sistema biológico é inundado de bilirrubina como resultado da reação de choque agudo. Um fígado sobrecarregado não consegue processar esses dados com rapidez suficiente. E o sangue com níveis elevados de bilirrubina permanece permanentemente vermelho. Nunca escurece. Em qualquer momento, as mãos de Schwartz ficaram geladas. As provas estavam diante dele há 20 anos. Ele simplesmente não possuía o conhecimento bioquímico especializado para interpretá-lo corretamente. Naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. Os testes de composição sanguínea não apenas confirmaram a autenticidade da amostra,
Isso estava de acordo com o tipo de morte violenta que o sudário sempre alegou ter documentado. Mas eis o que manteve Schwartz acordado depois daquela ligação. A descoberta da bilirrubina ocorreu em 1995. Os resultados do teste de DNA chegaram mais tarde. E, em comparação, a análise de sangue parecia simples. Sequências genéticas que quebraram o modelo. Quando a equipe de Barsac, em Pádua, extraiu DNA viável das fibras do sudário, eles esperavam encontrar sinais de contaminação semelhantes aos descritos nos livros didáticos. Séculos de trabalho europeu por treinadores, monges e restauradores. O equivalente genético do ruído de fundo. Procedimento padrão para a análise de quaisquer artefatos históricos. Em vez disso, eles apresentaram um enigma genético para o qual não havia solução. A análise mitocondrial revelou haplogrupos de populações separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos. Etiquetas. Essas sequências podem estar ligadas a comunidades indianas e a linhagens do norte da África. Estratificado, com características típicas da região do Mediterrâneo Oriental que antecedem a Idade Média em muitos séculos. Tudo em um único tecido. Inicialmente, a equipe de Barsac presumiu que havia ocorrido contaminação cruzada das amostras no laboratório. Eles repetiram a análise. Os resultados foram os mesmos. Eles repetiram o teste uma terceira vez, usando novas amostras de diferentes áreas do tecido. O padrão persistiu. Agora pense nisso. Se centenas de peregrinos e conservadores europeus tivessem trabalhado com esse tecido por mais de 700 anos, seria de se esperar que essa assinatura genética dominasse todo o resto. Não. O sinal europeu está presente. Mas essa não é a história predominante. O tema dominante é uma dispersão geográfica tão extraordinária que contradiz todos os modelos padrão de contaminação em genética forense. É preciso imaginar um cenário em que pessoas da Índia, da África subsaariana e de comunidades isoladas no Mediterrâneo Oriental, todas independentemente umas das outras, entrassem em contato físico com o mesmo pedaço de tecido e deixassem para trás assinaturas genéticas na forma de padrões concentrados e não aleatórios. No mundo real, a contaminação funciona assim. A contaminação é caótica, aleatória e afeta principalmente as pessoas que tiveram contato com o material com maior frequência e recentemente. Este não era nenhum desses casos. A equipe do Dr. Barkatia procurou explicar sistematicamente os dados, recorrendo a canais históricos conhecidos, rotas comerciais, contatos como os cruzados, transporte na época otomana. Nenhum dos modelos resistiu ao escrutínio. A distribuição dos haplogrupos era demasiado precisa, demasiado concentrada em áreas específicas da estrutura geográfica e demasiado diversa para ser explicada por um único percurso histórico. Foi isso que, segundo consta, tirou o sono do doutor, Ferrara à noite. Diversas sequências mitocondriais apresentaram padrões de degradação que não correspondiam à deterioração biológica normal ao longo do tempo. O DNA antigo padrão se degrada de forma previsível. Ele se decompõe de uma maneira característica que os geneticistas entendem bem e podem modelar com precisão. No entanto, algumas das sequências do sudário estavam fragmentadas de forma diferente, como se a degradação tivesse sido causada por algo além do tempo, algum evento energético, um processo químico desconhecido, algo para o qual as estruturas científicas existentes simplesmente não conseguem atribuir nenhuma categoria. Em conversas profissionais privadas, daquelas que acontecem nos corredores depois de conferências e nunca são gravadas, geneticistas certificados admitem que nunca encontraram tais sinais de degradação em nenhum outro artefato. Esses padrões não apenas não se encaixam nos modelos de poluição, eles não são compatíveis com nenhum dos modelos atualmente disponíveis no mercado. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. A posição científica oficial continua sendo a de que o sudário é uma falsificação medieval. Apesar dos testes químicos do sangue demonstrarem ferimentos físicos extremos compatíveis com a crucificação, apesar da criação da imagem desafiar qualquer tecnologia já conhecida, apesar das evidências de DNA que 3 membros da equipe científica se recusaram a endossar publicamente, não por falhas metodológicas, mas porque não conseguiram explicar os resultados. Era como se primeiro se redigisse o requerimento e só depois se esperasse que as provas cooperassem obedientemente.
No entanto, as evidências não corroboram essa narrativa, nem remotamente. Perguntas que eles não querem fazer. E se o DNA não apenas provar que o sudário é antigo, mas também incrivelmente antigo? E se as anomalias de haplogrupo não forem contaminação, mas sim a assinatura genética real da pessoa que foi envolvida naquele tecido? E se os padrões de degradação apontarem para um evento, uma explosão de energia, um momento de transformação que a ciência convencional não consegue processar de forma alguma? Essas não são teorias de nicho provenientes de fóruns obscuros de teorias da conspiração. Essas perguntas são feitas por pesquisadores afiliados a instituições específicas e com um histórico de publicações revisadas por pares. Em conversas que, por algum motivo, nunca chegam aos registros oficiais. Perguntas que são sussurradas em conferências, mas nunca feitas em palanques. Porque fazer essas perguntas publicamente significa arriscar sua carreira. E no mundo acadêmico atual, o sudário é o único tema em que a curiosidade é tratada como uma responsabilidade profissional. É isso que mais incomoda Schwartz. A reação da comunidade científica às descobertas do DNA não foi de ceticismo. Ele podia respeitar o ceticismo. Era uma forma de evasão. Cientistas que normalmente acolheriam com entusiasmo a oportunidade de questionar dados incomuns simplesmente se recusam a analisá-los. Não existem estudos contrários, nenhuma tentativa de replicação, nenhuma avaliação publicada. Simplesmente um silêncio deliberado, coordenado e institucional. E na ciência, esse silêncio é mais eloquente do que qualquer resposta. Agora pense nisso. Quem resgatasse o pano de linho do túmulo se expunha a um perigo tão grande quanto o próprio crucificado. Os soldados romanos aplicavam a pena de morte por crimes muito menos graves. Faça a si mesmo uma pergunta sincera. Você arriscaria ser crucificado para salvar um pedaço de pano do seu vizinho da rua de baixo? Você correria um risco tão grande apenas por alguém que você acredita sinceramente que acabou de vencer a morte? A própria existência desse tecido conta uma história que as fontes históricas relutam em reconhecer. O homem que não conseguia desviar o olhar. Schwartz afirmou que, após descobrir o quanto a mídia tradicional havia distorcido a história do sudário, essas reportagens frequentemente se mostraram enganosas ou totalmente falsas. Ele tomou uma decisão que determinou todo o seu legado, porque ele percebeu algo que mudou sua missão. O público não rejeitou as provas. Eles simplesmente nunca tiveram acesso a isso. Em 1996, ele lançou o site Shroud, como do zero. Tornou-se a maior e mais abrangente base de dados científica sobre sudários já criada. Atrai milhões de turistas todos os anos, vindos de todos os países do mundo. Curiosamente, o site existia e se desenvolveu muito antes de o Google se tornar um nome familiar. Schwartz construiu-o porque ninguém mais o faria. Ele rejeitou todas as ofertas de patrocínio. Sem receita publicitária. Sem influência corporativa. Não possuo vínculos institucionais que possam colocar os dados em risco. Apenas evidências científicas sem filtros. Disponível gratuitamente para qualquer pessoa que queira considerá-lo seriamente. Em 2009, ele fundou formalmente a Associação Educacional e de Pesquisa do Sudário de Turim, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a preservar as evidências para as futuras gerações de pesquisadores. Porque ele entendia que provas tão cruciais não precisavam simplesmente ser descobertas. Deve ser protegido. As pessoas sempre fazem a mesma pergunta. Por que um judeu dedicaria toda a sua vida a isso? Sua resposta nunca mudou. Meu trabalho não é dizer às pessoas no que acreditar. Meu trabalho é garantir que as evidências científicas permaneçam intactas. Mas havia uma parte que ele raramente compartilhava publicamente. A investigação o transformou profundamente como pessoa. Após décadas de apresentação das descobertas ao redor do mundo, as pessoas gradualmente pararam de perguntar sobre o próprio sudário. Em vez disso, começaram a perguntar sobre ele. Em que você acredita agora, Barry? Aos 50 anos, pela primeira vez na vida adulta, ele foi forçado a fazê-lo. Enfrentar a questão espiritual que ele tem evitado ativamente desde a infância. Ele cresceu em uma família judaica ortodoxa, onde todas as tradições sagradas eram escrupulosamente observadas. E então, durante décadas, tudo isso foi conscientemente descartado como superstição irrelevante. Mas, honestamente, ao examinar seus sentimentos, ele chegou à conclusão de que algo inesperado havia acontecido, algo que ele jamais esperara.
Suas palavras calmas, proferidas com gentileza e em um espírito de profunda reflexão, permitiram-me sentir sinceramente que Deus estava comigo o tempo todo. Ele simplesmente esperou pacientemente que eu me virasse e olhasse em seus olhos. Schwartz nunca se converteu. Ele nunca abandonou sua identidade judaica. Mas ele não podia mais fingir que as evidências não o haviam levado a um lugar onde ele nunca planejou ir. Um lugar que a ciência sozinha não conseguiu mapear completamente. Uma pergunta da qual você não pode escapar. Barry Schwartz nunca tentou deliberadamente provar nada sobre fé. Ele era simplesmente um fotógrafo que sempre seguia as evidências científicas. Sinceramente, esse foi o começo. E isso nos levou a um lugar que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Um lugar onde instituições poderosas se sentem profundamente desconfortáveis. Um lugar onde surgem questões fundamentais que a maioria dos pesquisadores simplesmente tem medo de formular em voz alta. Análises químicas do sangue confirmam que foram utilizadas torturas típicas da crucificação. O nível de bilirrubina está tão elevado que só pode ser resultado de um trauma extremamente prolongado que precedeu a morte. Essa imagem contradiz todas as tecnologias da história da humanidade. Uma descoloração superficial tão precisa que o laser mais moderno do mundo só consegue reproduzi-la numa área do tamanho de um selo postal. E o DNA, essas anomalias genéticas de 3 continentes, contam uma história diferente de tudo o que se esperava. É isso que mantém os cientistas olhando para suas telas muito depois de todos os outros terem ido para casa. 40 anos de investigação. Centenas de testes revisados por pares. Muitas disciplinas científicas chegam à mesma conclusão incômoda. A criação deste tecido não pode ser explicada por nenhum processo natural ou artificial conhecido. E as pessoas mais qualificadas para explicá-lo são as menos dispostas a tentar. Portanto, aqui está a pergunta fundamental que você precisa se fazer honestamente. O sudário de Turim é uma prova física de algo que transcende nosso conhecimento científico atual? Ou será uma falsificação tão incrivelmente sofisticada que nenhum laboratório moderno na Terra consegue replicar o seu processo de fabricação? Criado por um gênio desconhecido que conhecia os segredos da anatomia séculos antes de a ciência os descobrir, usando um método que nenhuma tecnologia consegue replicar, ambas as respostas mudam tudo o que você pensava saber. Compartilhe suas opiniões sinceras nos comentários abaixo. Eu li todos eles. E se você quiser saber a história oculta que os canais principais nem chegam perto de contar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações agora mesmo. Porque isto é apenas o começo.